Olá, olá, boa tarde, pessoal de Lisboa. E todas as línguas que estão falando, que estão escutando aqui, Deus te bendiga. Espero que vou falar em espaço para que tu puedas entender. Capítulo. Boa tarde, igreja. Boa tarde, igreja. Pergunta a pessoa que está ao seu lado, sabe de que aniversário hoje? Uma pessoa que a gente ama muito, chamada Lídia. Uma salva de palmas para Lídia. E amanhã será o aniversário do namorado da minha filha. Quem sabe qual é o namorado da minha filha? Uma salva de palmas para o Eric. Vocês já viram que eu tenho um monte de filhos, né? Todo mundo já entendeu, né? Mas pastor é assim, pastor vai ficando os filhos, vai pegando o filho do filho, vai pegando a mãe, o neto, vai ficando todo mundo junto. Jamais vou ocupar o lugar da mãe de ninguém, mas eu quero muito gerar muitos filhos espirituais. A palavra de Deus diz: honra teu pai e a tua mãe. E aqueles que estejam nessa igreja, que sempre lembre de honrar o seu pai e a sua mãe. Mas eu quero falar sobre o vale. Quem já viveu num vale? Quem já foi num vale? Há um vale. Deus falou algo muito profundo comigo. E às vezes quando você passa por situações difíceis e momentos que são muito profundos na sua vida, você precisa avaliar o que é realmente importante. Eu acho que quando eu cheguei nos meus 50 anos de idade, eu cheguei à conclusão que eu preciso realmente ensinar toda uma geração para que não se perca com coisas tão medíocres e tão pequenas. E eu não quero estar distraída com nada. Eu quero fazer o meu propósito, que é ensinar essas gerações o que é importante na vida. O que é importante na vida é uma família. Seja ela de carne e sangue ou aquela que você gere de amor. O importante é você honrar os seus pais. O importante é você enxergar as pequenas coisas. Que talvez na sua casa as pessoas precisem de ajuda. Talvez a sua mãe precise que você lave uma louça. Talvez ela precise que você arrume a cama dela. E até a sua, de vez em quando, seria bom. O importante é você levar uma flor para sua mãe. Dizer que a ama. Dizer o quanto seu pai é importante. Talvez o seu amigo também precise de amor. E talvez ele precise de um tempo seu. Talvez você precise sentar com ele e dizer o quanto você está agradecido pela existência dele. Sabe? Essas coisas são importantes. Mas mais do que tudo, a palavra de Deus diz em Salmo 23, 4. Vejamos o versículo. Aqueles que têm Bíblia, por favor, veja. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quando a palavra de Deus diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, você não imagina que sombra é essa? Que sombra? Sombra é uma coisa que te acompanha. Te acompanha porque você tem luz. Porque se não tiver sol, não tem sombra. Então
a luz do Senhor na sua vida te acompanha sempre. Mas às vezes, dependendo do ângulo em que você estiver, pode acontecer que a sombra te acompanhe. Algumas pessoas pensam, a sombra da morte, pode ser o medo de você perder algo. A sombra da morte pode ser a vergonha que você tem de encarar os seus erros. A sombra da morte pode ser o tanto de amor que você gostaria de dar, mas não consegue. Não consegue tirar esse amor de dentro de você. Essa é a sombra. A sombra das coisas que você tem medo que aconteçam com você e que, de alguma forma e de uma maneira tão profunda, impede você de enxergar aquilo que está na sua frente. Deus. E todas as manifestações que Ele faz na sua vida. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, que sombra? Que sombra? Que sombra é essa na sua vida? Às vezes, ficamos completamente fechados no nosso próprio entendimento, achando que essa sombra que te acompanha, a tristeza, a amargura, o medo de amar, o medo de se entregar, a sombra. Que sombra é essa? Que sombra é essa que pode entrar na nossa vida e literalmente fazer com que nós não olhemos o sol e sim a sombra? Como a sombra pode ter mais poder do que o sol? E quando você olha que essa sombra, ela pode te acompanhar por toda a sua vida. E aí sim, você pode pensar, eu não quero sombra me acompanhando, mas lembre-se, olhe para que ângulo. Dependendo da maneira como você esteja olhando e para onde você estiver olhando, então essa sombra, ela pode estar perto de você. Mas ficar olhando para ela é dar uma autoridade a ela que ela não tem. Você pode me dizer, não, eu não dou autoridade a essa sombra, na verdade eu só olho para a luz, mas então, como você sabe que tem a sombra? A sombra está lá. Não a negue, existem sombras. Quem não tem sombras em sua vida? Todos temos. Só que existe um momento em que você decide olhar para essa sombra. Momento que você decide ficar olhando para essa sombra e ser conduzido por essa sombra. Olhar para a luz do Senhor e ser conduzido pela luz do Senhor. Existe uma diferença. Porque quando esse homem, pecador, que escreveu esse salmo, quando ele disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele experimentou o vale. Há pessoas que experimentam o vale. Há pessoas que vivem vales e que ninguém sabe que estão vivendo o vale. Há pessoas que profundamente ficam naquele vale, naquele lugar deserto de um lado, deserto de outro, e apenas um rio e um grande buraco. O que é um vale? É aquela depressão que existe. Depressão? Você conhece isso? Conhece. Você conhece profundamente o que é uma depressão. Então, quando você estiver diante de um vale, ou vivendo nele, você precisa entender o que é esse vale na sua vida, e o que ele faz na sua vida, e qual o caminho, e que lugar que ele quer levar você. Para que lugar ele quer levar você?
Mas ele disse, eu não temeria mal algum. Acontece que quando a gente está no vale, a gente teme. Acontece que quando a gente está no vale, a gente tem medo de tudo, até da nossa sombra. Não precisa ser sombra da morte, sombra do medo, sombra da insegurança. Apenas basta uma sombra para que você simplesmente tenha medo. Medo de quê? Medo de quê? Afinal, o que Deus trouxe para você? Se Deus foi Deus que te trouxe, de quem é? De quem é aquilo que Deus dá a você? É dele? Então, se é dele, você tem medo de perder algo que é dele. E talvez ele possa pedir de volta. Deus pede de volta as coisas. Vou te emprestar um pouquinho. Pergunta a pessoa que está ao seu lado, você vai emprestar? Se Deus te emprestar um pouquinho, você devolve? Tem gente que pega aquilo que Deus emprestou, você não devolve, não. É meu agora, é meu. Pergunta a pessoa que está ao seu lado, é seu? É meu. Isso é meu. E há os mais ousados que digam assim, eu fiz por merecer. Coitadinho. Podemos fazer algo para merecermos as coisas de Deus, os gifts, os presentes de Deus. Podemos fazer algo para merecer? Tem alguém que está pensando, não vou fazer assim porque eu acho que eu posso. Você pode ser uma pessoa melhor, não é verdade? Você pode acordar e dormir, falar bem com as pessoas, sorrir, abraçar, não ficar irado, não ficar chateado. Não ter medo. Não pode? Isso pode. Mas isso é uma barganha com Deus? É algo que você possa trocar com Deus? Não, mas espera aí. O dízimo. Se eu dou o dízimo, estou feliz. Nada vai me acontecer. Oferta. Se eu der oferta hoje, a minha vida então vai mudar, porque Deus vai olhar e vai dizer, ela oferta, então. Pergunta a pessoa do seu lado, você acha que é isso? Há quem diga que sim. Há quem diga que sim. Há quem diga que acha que Deus é capaz de ganhar o seu dinheiro e com isso ser seu servo. Deus vai fazer o que eu quiser se eu der algo para Ele. É verdade. Deus quer algo. Mas eu acredito sinceramente que Ele não precisa de dinheiro nessa altura do campeonato. Eu acho que Ele está precisando do seu coração. E sabe, às vezes o nosso coração é tão fechado. Pergunta a pessoa que está ao lado, já viu um coração bem fechadinho assim, trancado a 7 chaves? Está lá aquele coração fechado, aí Deus está, amolece um pouquinho. Dá pelo menos uma chance para Deus tirar esse medo de morte que você tem. Só uma chance. Então, Deus pode trazer você uma ideia. Eu quero sair, eu não quero viver esse vale, porque esse vale me assusta, esse vale me deixa desiludido, me deixa desencorajado. O vale, todos nós passamos por vales, todos nós enfrentamos situações difíceis, de profunda entrega. De às vezes ter que devolver algo que você finalmente, glória a Deus, eu ganhei, é meu. Aí Deus, um minutinho, é nosso, pelo menos, vai, nosso. Divide comigo. Não, é meu. Tem que ser do jeito que eu quero, e tem que ser esse.
Vocês vejam bem que eu não estou anotando e não estou apontando para ninguém, amém? Ficaria esquisito eu falar, tem que ser esse. A pessoa vai ficar constrangida, mas eu estou apontando para uma árvore. Eu estou apontando por um bem, eu estou apontando por algo que você deseje. Tem que ser. Vocês podem me ajudar? Onomatopeticamente, pode ser? Pode? Tem que ser? Pode falar de novo? Tem que ser? Aí se não for este, o que você faz? Tem gente que chora. Tem gente que tosse. Tem gente que espirra. E tem gente... Você vai ver o silêncio, ninguém vai tossir mais. Tem gente até que diz assim... Ei, por que Deus não faz aquilo que eu quero? Por que Ele não pode resolver tudo, arrumar todas as coisas e fazer aquilo que eu quero? Por quê? Mesmo que eu esteja no vale, e eu estou no vale, por que Deus não me tira daqui e resolve tudo? Não é verdade? E resolve porque é mais fácil Deus resolver quando a gente está no vale, não é verdade? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Não é melhor Deus resolver tudo? Resolver as coisas só para Deus. Sim, mas Deus te deu autoridade para você resolver algumas coisas. Tem coisas que a gente fica teimando com Deus tanto tempo. Veja bem, imagina você de manhã na sua cama, às 6 horas da manhã, você fica teimando em não levantar. O despertador toca 3 vezes e você não levanta. O que acontece? Você perde a hora. Nada demais, só perdeu a hora. E o mau humor depois? Quem aguenta de quando você perde a hora? Nem seu patrão aguenta. Ele prefere nem falar nada com você. Então, quando a gente está num vale, quando a gente está naquele vale, a gente não quer falar com ninguém, a gente quer esconder as coisas que a gente está sentindo, a gente não quer ser aberto por ninguém, a gente quer ficar no vale. Mas estar no vale significa dizer, estar a ponto daquilo que Deus quer falar com você. Porque se a sombra da morte, do medo, da inconstância, da depressão, anda perto de você, então o que você deveria fazer? Se há uma sombra, significa dizer que há uma luz. E eu pergunto a você, já experimentou olhar para a luz? Quando a gente olha para a luz, algumas coisas acontecem na nossa vida. A primeira delas é que as coisas passam a fazer sentido. Porque, convenhamos, tem coisas que não fazem sentido. Não é verdade? Você faz coisas que não faz sentido, faz? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, faz sentido o que você está fazendo? Faz? Não faz. Uma pessoa que está no vale não pode se isolar, mas se isola. Uma pessoa que está com uma sombra de medo, deveria trabalhar sua coragem, mas pelo contrário, fica com mais medo. Acontece, o nosso coração se abate. E por que a gente tem que fingir que não está sentindo? Por que a gente tem que fingir que tem coragem? Nosso coração se abate. E quando estamos andando pelo vale, ali naquele vale, a única coisa que a gente consegue enxergar é que é muito difícil. Então, quando Deus vai mudando, quando Ele traz o sol, e cada vez mais nasce na sua vida esse sol, aquela sombra que
estava te acompanhando. Era uma sombra tão próxima. Onde ela está? Deus está ao meio-dia na sua vida, no centro da sua vida. E aquela sombra, ela desaparece. E por que ela desaparece? Porque você não está olhando para ela, você está olhando para Deus. E olhar para Deus é olhar para todas as coisas que Deus colocou na sua vida e que você tem ao seu lado. Preste atenção nas coisas que Deus colocou na sua vida. Enquanto você conseguir enxergar isso, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, certamente você não vai temer. Você pode se entristecer. Você pode ficar magoado. Você pode até se sentir traído. Mas há algo que nunca vai acontecer se você estiver olhando para Deus. Você não vai temer. Talvez aquilo que esteja na sua frente não seja a melhor coisa, ou o melhor prato, ou a melhor coisa que você gostaria profundamente de ter, mas esse é seu vale. Esse é o vale que Deus quer que você domine. São as terras que não vão dominar você, e sim você dominá-las. Se a sombra, se a vale, esse vale tão profundo, quiser isolar você, dar a você um entendimento errado. Logo você olha para a luz, e quando você olha para a luz, a chuva vai cair. E algo que acontece na chuva é que ela vai molhando, sem você perceber, invade o seu coração e amolece. A chuva de Deus amolece o nosso coração. Ainda que estejamos no vale, amolece o nosso coração. Mas tenha entendimento. O vale pode ser árido, pode ser seco, mas quando o rio de Deus passa por ele, quando o rio de Deus passa por esse vale, ele vai inundando e enchendo você de visão e fé. Portanto, é só uma questão de você esperar a chuva, o tempo de Deus, para que possa trazer o rio da vida na sua mente e no seu coração. Vamos abrir a palavra em Gênesis 26, 19. Lá em Gênesis, no princípio, cavaram, pois os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas. Poço de águas. Poço de águas. Mas para que eles pudessem achar essa água viva, o que eles tiveram que fazer? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, está cavando? Eu estou de vez em quando. Uma vez por mês eu até cavo. Aí aparece uma China na minha vida. Mas olha só, eu estou cavando, hein? Gente, a China está em crise. Olha só, a China está em crise. Pergunta a pessoa que está do céu, você está em crise? Você tem que cavar. Certamente.
Vamos sair do vale, certamente estaremos saindo do vale, mas eu quero te pedir, pelo amor de Deus, cave. Para que você saia desse lugar, para que você não deixe que esse lugar domine você. Se há algo que Deus quer fazer em você, certamente Ele fará, mas cave. Há pessoas que acham que se não fizerem nada, que Deus vai fazer. Não, certamente Deus pode fazer. Eu creio que Deus pode fazer em qualquer circunstância, mas Ele espera que a gente tire pedras, Ele espera que a gente cave. Você está cavando? Pergunta a pessoa que está do seu lado de vermelho, você está cavando? Aí a de preto responde, ai, não sei, hoje eu estou com uma preguiça. Porque cavar faz parte de encontrar tesouro. Você quer encontrar tesouro? Comece a cavar. Experimenta cavar. Pare de ter a ideia de que as coisas precisam sair de dentro de você, porque tem gente que fala, letá semoar. Não é verdade? Há pessoas que acreditam realmente que elas são deuses. Não? Bombril. A gente que acha que, para que eu vou cavar? Eu sou uma pessoa tão profunda, conheço todos os mares, conheço todas as terras, para que eu vou cavar? Cavem para mim. E aí? Ninguém cavou até hoje. E você está sem o tesouro. Portanto, a sua teoria está errada. Então, quando a gente decide abrir um espaçozinho para Deus na nossa vida, um pequeno espaço, só um pequeno espaço, o que Deus faz? O que Ele faz? Ele te dá uma pá. Mas Deus, uma pá? Uma pá chinesa, já é uma pá, né? Vai querer você vai me dar, China não, mas vai me dar uma pá, amém? Te deu uma pá, portuguesa, para honrar o pessoal de Portugal que está me ouvindo. Te deu uma pá. O que você faz com essa pá? Você pega aquela pessoa, sabe aquela? Sabe aquela? Aquela. Você pega a pá e fala que é a pastora que mandou fazer isso. Pá! É isso que você vai fazer? Fala, Simone, é isso? Não, você vai pegar uma pá e você vai cavar. Cavar o quê? Cavar esperança. Cavar fé. Deus me dá fé. Cavar força. Eu não vou deixar isso dominar a minha vida. Cavar a decisão de seguir a Deus. Não importa o que aconteça. Amém? Mas tem que cavar. Porque cavar faz parte de quê? Da sua decisão. É algo que Deus espera que você faça. Então, quando você estiver passando por esse vale, lembre-se da promessa de Deus. Lembre-se daquele que cava. Aquele que cava, tem que cavar. Cavar dá trabalho? Tem que acordar cedo para fazer ginástica? Cavar dá trabalho ou não dá trabalho? Ah, se fosse fácil, não tinha que cavar. Saía da lâmpada do Aladim, não é isso? Diga-me os seus desejos, né? Então, cavar dá trabalho. E você tem que cavar naqueles lugares mais áridos, sem noção. Sabe uma coisa sem noção? Quem já viu uma pessoa sem noção? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, já viu uma pessoa sem noção? Sabe que mais ou menos há uns 18 anos, alguns anos atrás, quando eu ministrava o culto, né? Aí sempre tinha aquelas pessoas assim que dormiam, né? Já viu gente dormir no culto? E aquilo ficava tão impactado, eu falei, tá dormindo? Aquilo me deixava desesperada. Aí eu falava, não! A pessoa levava um susto.
Eu adorava. Isso e bocejar, já viu bocejar? Bocejar. Já viu gente bocejar no culto? Nem bota a mão na boca, não vou fazer isso com vocês, mas não bota a mão na boca e fica assim. Aí você fica assim, caramba, eu vou fazer o quê com esse cidadão prestante? Dá vontade de botar o dedo assim, né? Mas eu não posso fazer isso porque eu sou pastora. Então, mas o meu filho faz isso com outros, hein? Cuidado. Aí o que acontece é que, quando você está vivendo uma situação difícil, quando você está querendo dormir em vez de cavar, é sinal que você precisa tomar vitamina. Amém? Vitamina. B12, B6. Vai tomar vitamina. Porque a gente precisa decidir cavar, ainda que a gente não tenha vontade de cavar. Porque eu não estou falando de vontade, eu estou falando de ação. É igual amor. Tem gente que acha que amor é lindo e maravilhoso, não é isso? Depois continua achando, depois dos 60. Quem acha que amor é lindo e maravilhoso? Continua sendo lindo e maravilhoso. Eu digo para você. Não cheguei nos 60, mas estou quase lá. Faltam só 10 anos. Então eu digo a você, o amor é lindo e maravilhoso, mas você tem que cavar. Está achando que brota do quê? O amor precisa ser trabalhado como uma planta. Você precisa cuidar do amor. Cuidar das pessoas que você ama. Você precisa regar a plantinha, não é verdade? Pergunta a pessoa do seu lado, você está regando o seu amor? Ai, não tenho amor nenhuma, pastora. Na verdade, eu vou até ver um navio esse ano. Ai, como seria maravilhoso encontrar um italiano, um português. Já estamos abrindo português, um espanhol, um francês. Estou falando tudo, tá bom? Estou falando tudo para todo mundo ficar, os casados, os não casados, porque as solteiras, não tem que falar só das solteiras, mas tá bom, as solteiras precisam cavar, mas os casados também. Creia! Às vezes o casado dá mais trabalho cavar do que qualquer outra coisa, não é verdade? Nossa, casamento... Vai! E aí tudo fica em flores, amém? Sejam felizes para sempre. Mas as solteiras e os solteiros acham assim, se eu tivesse um cavamento. Se eu tivesse um cavamento, a minha vida seria maravilhosa. Aí está lá os cavados. Seria? Tem certeza? A verdade é que um cavamento só dá certo quando a gente cava amor. Amém? E um solteiro só dá certo se ele cava amor também. Todos nós precisamos de amor, tanto os solteiros quanto os casados. Mas às vezes é você que tem que fazer. É você que tem que cavar. Você não pode ficar esperando que as outras pessoas cavem. Você precisa cavar amor. Amém? Mas eu estou falando do vale. Esse vale é aquele que ninguém quer estar. Ninguém quer estar no vale. Você quer estar no vale? Eu não quero estar no vale. Aí de repente você está lá, acontece uma situação, você está naquele vale. E você vai fazer o quê? O que é? Fofoca não, gente. O que é? É o assunto diferente. Vamos lá? Não estamos em caras, ok? Estamos em vale. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Por quê? Quem está com você? O Senhor. E quando você decide acreditar na palavra de Deus, quando você decide enfrentar os seus medos, seja que sombra você estiver, quando você decide olhar para a luz do Senhor, pergunta a pessoa que está ao seu lado, o que vai acontecer?
Só alegria. Mas nós precisamos entender o que é o vale, enxergarmos quando estamos num vale, decidirmos sair do vale e sabermos, para que você realmente, para que você tenha águas vivas na sua vida, para que flua do seu ventre águas vivas, você precisa cavar. Há pessoas que não querem cavar, que querem simplesmente que as coisas aconteçam. De fato, se assim for a determinação de Deus na sua vida, as coisas irão acontecer. Mas eu pergunto a você, alguma coisa na sua vida hoje que você não tem que cavar? Alguma conquista ou vitória que você já teve até hoje que foi assim, plupt? Alguém já ganhou na loteria aqui? Nem eu. Eu não entendo porque eu não ganho na loteria esportiva. Eu acho que é porque eu não jogo. Deve ser por causa disso. Mas ainda assim, alguém podia me dar um bilhete premiado, não é verdade? Ué, Deus não está limitado a nada. Mas as questões que nós vivemos como vale, são questões reais, são verdadeiras. Ninguém pode dizer para você, você não está no vale. Eu estou no vale. E aí nesse vale, o que você vai fazer? O que você vai fazer estando no vale? Vai sucumbir? Vai deixar os seus sentimentos dominarem você? Não vai enfrentar isso? Não vai cavar a esperança? Não vai cavar fé? Use a sua pá e cave. Cave. Por isso que Deus mandou, marchem. Cavem. Saia desse vale. Busque por água viva. Água de esperança. Água de fé. De constância. De determinação. Cave. Amém? Pergunta a pessoa que está do seu lado, você entendeu? Feche seus olhos. Senhor Jesus, oh Pai, Espírito Santo, ministre no coração de cada um agora. Todos os que estão me escutando nesse momento. Deus irá tirar você desse vale. Eu quero declarar para a sua vida a fé para que você possa cavar rios de água viva para que corram em sua vida, em sua casa, em sua família. Senhor Jesus, queremos te pedir, dê esperança àqueles que estão passando nesse momento pelo vale da sombra da morte. Seja qual for a sombra, Senhor Jesus, nós te pedimos, qual seja a sombra, Pai, ilumine, Senhor, essa alma, ilumine, Senhor, esse caminho, Pai, dê a cura, dê a solução, faça com que essa pessoa lute, cave, não desista, enfrente, Pai, nós precisamos da tua luz, nós precisamos do teu amor, Senhor, oh Pai, seja assim como a tua palavra, como profeta, como um homem que acreditou, ainda que eu ande, ainda que eu ande nesse vale da sombra da morte, da sombra da dúvida, da sombra do desespero, da sombra da desesperança, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Consola, Senhor. Consola o coração daqueles que têm sede e fome de ti, Senhor. Dê a eles esperança, Senhor. Dê a eles a capacidade de perdoar. Dê a eles a capacidade de confrontar todos os seus medos. Dê a eles a decisão de transformar o vale na planície. Pai, dê a paz daqueles que sabem
daqueles que decidem cavar, daqueles que decidem enfrentar não só a paz, mas a coragem. Nós sabemos como precisamos da tua fé, Senhor. Que a tua fé seja alimentada a todos nós, que alimente, que inspire. Pai, toca no coração daqueles que estão ouvindo nesse momento. Que a tua paz permaneça no corações, em todos eles que estiverem me ouvindo agora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite. Tchau, gente. Até na próxima. Em nome de Jesus.